Muito bom dia, é uma alegria estar aqui mais um domingo de manhã com você, com sua família, de onde você estiver, mais um Relevância. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora, para a gente começar em oração. Vamos começar adorando ao nosso Deus hoje, começar agradecendo por tudo que Ele é, não apenas por tudo que Ele faz ou Ele pode fazer. Deus, nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos pela sua coragem. Nós te agradecemos por o Senhor ser o ser mais corajoso do mundo. Nós te agradecemos pela sua coragem de naquele dia deixar uma coroa que era de ouro para trocar por uma de espinho. Deixar o seu alto e sublime trono para morrer em meu lugar, para morrer em nosso lugar naquela cruz. Obrigado, Pai, obrigado. Nós não merecíamos, mas o Senhor é bom, sua graça é ótima e suas misericórdias duram para sempre, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós te agradecemos por tudo que Tu és, Senhor Deus. Deus, que no nome de Jesus, nessa manhã, o Senhor possa nos relembrar a eternidade. O Senhor possa relembrar a natureza que há dentro do Seu ser e imprimir essa natureza em nós, Pai. Imprimir a natureza do reino no nosso coração, na nossa mente. Deus, que a Tua presença flua hoje, naturalmente no meio de nós, nas nossas casas. Eu declaro no nome de Jesus que o sangue do Cordeiro esteja sobre cada casa, esteja sobre cada porta, protegendo, cuidando. No nome de Jesus, Pai. Eu declaro a igreja brasileira se levantando neste país. Eu declaro a sua noiva se levantando sobre o mundo. No nome de Jesus, mova no meio de nós e venha, Senhor, pois Tu és santo. Nos ensine a cantar como os anjos que cantam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Digno de louvor, Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Sim, Tu és digno de louvor, pois Tu és santo, santo, e é o Senhor Deus poderoso. Santo,
o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Vamos lá, uma mesa. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras.
Tu não me deixará, não me deixará jamais. Tu não me deixará, não me deixará jamais. Sim, eu sei que tu não me deixará, não me deixará jamais. Não, não, não. Tu não me deixará, não me deixará jamais. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, eu posso ver. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Pois meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, estás aqui.
Deus, nós te agradecemos por este encontro, Pai. Nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de estarmos juntos em um só propósito, em um só espírito, para te adorar. Deus, este é verdadeiramente quem Tu és. És o Deus que pode todas as coisas, és o Deus a quem nós levamos todas as nossas necessidades, todas as nossas dores. E Pai, nós clamamos neste momento, Deus, pela nossa nação, nós clamamos, Pai, pelas pessoas que estão enfermas, Pai. Nós oramos, Senhor, pelas pessoas, Pai, que já perderam os seus entes queridos, Senhor, para este vírus, para esta pandemia. Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, erguemos as nossas vozes como igreja, como filhos de um Pai que tem todo o poder, como filhos de um Deus criador dos céus e da terra, Pai. Nós oramos a Ti, Senhor, não só pela nossa nação, pelo Brasil, mas nós oramos, Senhor, pelo mundo, Senhor. Nós oramos por todas as nações, Pai, que também enfrentam, Senhor, esta pandemia. Deus, nós oramos, Senhor, pelas economias, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pela vida de cada empreendedor, pela vida de cada trabalhador, pela vida de cada empresário, Senhor. Nós oramos, Senhor, pela vida, Senhor, das pessoas que precisam ter o seu sustento, Pai. E nós clamamos, Senhor, pela Tua intervenção, Pai, para a normalidade de todas essas coisas, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelas igrejas, Pai, no Brasil inteiro. Nós não oramos apenas pelo Relevance, Pai, porque nós entendemos que somos um corpo, e corpo todo, Senhor, onde o Senhor é o cabeça, Pai. Então nós oramos por todas as igrejas, por todos os ministérios, Senhor, para que todos tenham recursos, para que todos tenham a possibilidade de continuar se reunindo, continuar se congregando em Teu nome, Pai. E Deus, nós pedimos, Senhor, uma bênção especial, Pai. A Tua bênção especial para cada família representada, Senhor. Para cada lar, Senhor, onde neste momento, Pai, estão assistindo este vídeo, Pai. Em nome de Jesus, alcance a todos com a Tua bênção, alcance a todos com a Tua paz, Senhor, guardando de todos os males, Senhor, e nos livrando, Senhor, não só agora, Pai, mas para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Sim, sim. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Bom dia, família! Que alegria poder estar reunido com vocês aí, mesmo que de longe. E não só no domingo, mas durante a semana também. A gente tem o nosso Relevance Home, que são as nossas devocionais, todos os dias às 11 horas da manhã. E às 9h30 da noite também a gente tem o nosso Relevance Pray, que são orações. Então, se você tem algum pedido de oração, conecta lá com a gente, manda pra gente. E essa semana a gente lançou também o Relevance Fast Food, que são trechos das mensagens para você poder compartilhar, curtir. Então conecta lá com a gente e não perca. É isso aí, gente. Bom dia. E para você, após essa live, nós estaremos gravando. Estamos subindo no nosso canal do YouTube, do Relevance. E para você poder indicar para as pessoas, enviar para aqueles que ainda não participaram dessa live. Aproveitando também, hoje às 18 horas nós teremos uma live no canal do Instagram do Relevance e no canal também do YouTube, para você poder acompanhar mais uma vez a nossa live com o nosso pastor Thiago Sugihara. E a propósito, você que está em casa, nós já nos adaptamos e nós estamos com os nossos RGs online, é isso mesmo. Então, é só mandar uma mensagem para nós no Instagram e você pode se conectar a todos os nossos RGs. Estão funcionando todos os dias da semana. Você pode se conectar e estar com a gente. É isso aí, tenha um bom culto. Bom dia, galera. Como é que vocês estão? Nós chegamos mais uma vez em nosso momento de doação e generosidade. E a gente ama esse momento na nossa igreja. E eu queria deixar uma palavrinha para o teu coração nessa manhã. Se você puder abrir comigo, lá em Lucas capítulo 12, verso 34, eu queria compartilhar algo com você que tem a ver um pouco com a minha vida.
Nós estamos em um domingo de Páscoa e é um domingo de muitas lembranças para mim. E algo que eu me lembro bastante que acontecia comigo quando eu era pequeno era que nós fazíamos uma caça ao tesouro todos os domingos de Páscoa. Eu acordava pela manhã junto com meus irmãos e minha mãe espalhava ovos de Páscoa, ovos de chocolate pela casa, e a diversão estava em achá-los realmente também. O tesouro eram os ovos de chocolate e a nossa motivação estava em encontrá-los. A motivação estava em se satisfazer com o chocolate logo depois. E quando eu penso sobre tesouro, uma palavra me veio ao coração também. E está lá em Lucas capítulo 12, verso 34, que diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então a pergunta que eu quero te fazer nessa manhã é exatamente essa: onde está o seu coração nesse domingo? Um domingo de Páscoa, onde nos reunimos como família. Onde está o seu coração? A Bíblia vai dizer para a gente que existe uma relação direta entre o nosso coração e o nosso tesouro, ou seja, aquilo que nós valorizamos, aquilo que nós amamos. Sabe o que isso quer dizer para mim? Quando eu penso em um versículo como esse, em uma passagem como essa, que tudo que eu amo, tudo que eu valorizo, eu sou capaz de proteger. Eu vou repetir mais uma vez: tudo que eu amo e tudo que eu valorizo, eu sou capaz de proteger. E aconteceu algo comigo, o tempo passou e as minhas prioridades mudaram. Eu amadureci e num domingo como esse, o tesouro do meu coração já não são mais ovos de chocolate. Eu amadureci. Hoje o tesouro do meu coração é o reino de Deus. É manter a palavra de Deus sendo apregoada também. Por isso, em um domingo como esse, eu quero te perguntar mais uma vez: onde está o seu coração? Onde você tem posicionado a sua vida? Porque tudo que eu amo, eu sou capaz de proteger. Eu sou capaz de proteger como tesouro. E se você, como eu também, olha para o reino de Deus como um tesouro e você quer protegê-lo, se em meio a uma crise como essa que nós experimentamos, você entende que você tem uma responsabilidade com o reino de Deus, eu preciso te encorajar nessa manhã a continuar sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Existe um texto para a gente terminar que diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Eu quero te encorajar nessa manhã a participar com as suas ofertas, com os seus dízimos agora. Nós teremos um momento de mais uma canção. Enquanto isso, você vai perceber na tela também os nossos dados da nossa conta. Então, se você faz parte da nossa família, vem e participe. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por esse tempo tão especial que temos experimentado nesta manhã. Nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, Pai, a sua bênção sobre cada família, sobre cada pessoa que faz parte dessa comunidade. Pai, nós oramos, Pai, pela sua provisão, alcançando os lares, alcançando as casas, que não falte o pão de cada dia, que em meio à crise, Pai, nós vejamos o Senhor guardando os nossos lares, guardando as nossas casas, Pai, que não falte a despensa, Pai, o pão de cada dia, e que em tudo sejamos supridos, vem da sua mão, em nome de Jesus. Amém? Vamos semear. Esse é quem tu és, 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 sim, esse é quem tu és, esse é quem
Esse é o nosso Deus, um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus que está sempre presente, um Deus que não nos abandona, um Deus que não falha jamais. Tem um trecho dessa música que acabamos não cantando hoje, que fala que Ele nunca para de trabalhar. Eu queria que a gente cantasse isso aí, ô Leozão, porque eu acredito que independente do momento que a gente está vivendo, o nosso Deus, Ele não para de trabalhar. Deus está sempre trabalhando. E é nisso que você pode descansar nessa manhã. Porque nós temos um Deus que não para, um Deus que está sempre presente, um Deus que não falha, um Deus que não te deixa. Independente da crise, independente do momento que você está vivendo, nós temos um Deus que não falha, nós temos um Deus que não para de trabalhar. Esse é o nosso Deus, o Deus que trabalha em todos os momentos. E que você possa descansar nessa verdade nessa manhã. Que você possa cantar isso e que o Espírito Santo possa inundar a sua casa nesse momento, que o Espírito Santo possa inundar a sua família, que você possa sentir a paz de Deus enchendo a sua casa, o seu coração, porque o nosso Deus não para, o nosso Deus está sempre trabalhando. É nessa verdade que nós podemos descansar. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca, nunca parou. Ele nunca, nunca parou. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Pois Ele nunca, nunca parou. Ele nunca, nunca parou. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca, nunca parou. Ele nunca, nunca parou. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. Ele nunca, nunca parou. Sim, Ele nunca. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu sei. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus, porque Tu és um Deus que não falha, porque Tu és um Deus que cumpre as Tuas promessas. E é nessas promessas que nós podemos descansar nesse domingo de Páscoa, esse domingo de ressurreição. Bom dia para você, bom dia família, bem-vindo a mais um culto do Relevance. E hoje não é um culto qualquer, porque esse é o domingo da ressurreição. O domingo chegou, Jesus está vivo. Ele não morreu, mas Ele vivo está. E é nessa verdade que nós podemos descansar. Que Ele invada agora a sua casa, o seu coração, a sua mente. Que alegria a gente estar junto aqui. Hoje, infelizmente, a gente não pode estar junto presencialmente, mas nós estamos juntos aqui com uma parte da família. Quero agradecer toda a equipe que está nos ajudando aqui. Galera do louvor, que chegou mais cedo, ensaiou, montamos tudo aqui correndo, quase que não deu tempo, né? Mas sempre dá certo, né? No final sempre dá... O negócio é o seguinte, gente, se não deu certo ainda é porque não chegou no final, porque no final sempre vai dar certo, entendeu? Guarda essa verdade aí pra você, no final sempre vai dar certo. Quero agradecer muito essa galera. Ó, se vocês quiserem ficar mais de boa aí por enquanto, então, aí depois vocês voltam pra me ajudar no final aqui, fechou? Tamo junto, galera. Essa aqui é a nossa casa, é a nossa família. E hoje nós estamos entrando então na última série, na última mensagem dessa série, as últimas palavras de Jesus, as 7 últimas palavras de Jesus na cruz, né? E também foi baseado no livro Milagre das 7 Milhas, do pastor Steven Furtick da Elevation Church. Então se você quiser depois comprar esse livro, a nossa editora, a Editora Inspire, ela tem esse livro lá, é um livro que eu aconselho muito a sua leitura. E vamos então entrar hoje, o tema da minha mensagem é a palavra paradídome. Paradídome, isso mesmo, você não entendeu errado não. Paradídome é uma palavra que vem do grego e ao longo dessa palavra você vai entender um pouco melhor. Queria começar lendo o trecho então de Lucas 23, 44 a 46. Fala que já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar,
e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em voz alta: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Amém. Vamos orar. Jesus, obrigado porque o Senhor está vivo, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que não falha, um Deus em quem nós podemos confiar, Pai. Que nessa manhã o Senhor venha falar aos nossos corações através da Tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Quantos são gratos pela palavra de Deus? Quantos são gratos pela Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o que me direciona, é a minha bússola, me direciona em todas as áreas da minha vida. A Bíblia é essa mensagem. E aqui a gente está falando então sobre as últimas palavras de Jesus, e a gente está fazendo um paralelo das últimas palavras de Jesus na cruz com a história do caminho de Emaús, que se encontra em Lucas 24. Eu queria que, se você está sem a sua Bíblia aí, que nesse momento você pegasse ela, ou que você abrisse no seu celular, que é muito importante a gente ler essa palavra juntos. Lucas 24:13. Enquanto você está abrindo aí, só quero te lembrar que, se você faz parte da nossa família, da nossa igreja, nós abrimos um grupo no WhatsApp para a gente poder estar mandando as informações. Então não deixe de passar o seu contato lá. No Instagram, nosso Instagram, @relevance_, tem mais informações lá, tá bom? E também os nossos grupos pequenos continuam acontecendo. Se você quer se conectar mais com a gente, não importa se você agora é de até outro lugar do mundo, porque através da internet não existem mais fronteiras. Você pode se conectar com a gente também. Se você está em outro estado, se você está em outra cidade, ou se você está em outro país. Hoje a internet ela possibilita que a gente esteja junto, mesmo em lugares diferentes. Nós temos nossos grupos pequenos acontecendo. Não deixe de se conectar também. Mais informações lá no nosso Instagram. Então, antes da gente começar a nossa leitura, em Lucas 24:13, a gente tem então aqui a história do caminho de Emaús. Só para você entender um pouco melhor, Jesus aqui então ele tinha morrido na cruz, e 2 discípulos deles estavam indo para Emaús. Emaús era uma cidade que ficava 7 milhas mais ou menos de Jerusalém, uma cidade no interior. E eles vão então em direção a essa cidade porque eles tinham perdido a sua esperança, e eles tinham perdido a esperança de que Jesus ressuscitaria, ou que ele estaria vivo, e então eles vão embora de Jerusalém. A cidade onde Jesus estava para reaparecer, a cidade que o Espírito Santo estava para descer, eles deixam então. Então vamos à leitura. 24:13, Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eu vou ir fazendo a leitura e eu vou parando para a gente ir comentando algumas coisas. Então a primeira coisa, olha só que interessante. Eles estavam caminhando com Jesus, eles que foram discípulos de Jesus, eles que ouviam, seguiram o Mestre, caminharam junto com ele, eles não reconheceram Jesus quando Jesus apareceu com ele. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Quantas vezes nós estamos vivendo, quantas vezes nós passamos por situações e quando a gente está vivendo, a gente não consegue entender por que a gente está vivendo aquilo. Sabe, eu acho que isso acontece muito com a gente. Mas a gente tem que saber, como a gente cantou aqui na canção, que mesmo porque a gente não está vendo, não significa que Jesus não está fazendo. Ele está sempre trabalhando. Então talvez daqui a um tempo você vai poder olhar para trás na sua história, você vai poder olhar para trás nesse momento, e você vai entender porque você teve que passar por tudo aquilo. Mas Jesus, ele não falha, ele não nos abandona, ele está sempre presente. Então no versículo 17 ele fala assim: ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Olha só que interessante. Jesus, que é a resposta, está fazendo uma pergunta. Ele é a resposta. E ele também sabia a resposta para essa pergunta. Mas mesmo assim ele pergunta. O que isso nos mostra? Que Jesus, Deus, quando ele quer falar com a gente, muitas vezes, ele tem que, antes de nos dar a resposta, ele tem que mudar aquilo que a gente está perguntando. Porque muitas vezes você está perguntando a coisa errada. Muitas vezes você está pedindo a coisa errada. Muitas vezes, antes dele te dar o que você está pedindo, ele tem que mudar o que você está pedindo. Porque o que acontece? Muitas vezes você pede por bênçãos na sua vida. Mas muitas vezes a gente nem sabe o que é bênção. A gente acha que bênçãos são coisas.
A gente acha que bênçãos são propriedades, mas bênção na verdade é um estado de espírito. É um estado de satisfação da nossa alma, onde a gente pode encontrar satisfação independente do momento que a gente está vivendo. E é isso que Deus trabalha nas nossas vidas. Por isso que muitas vezes Jesus, quando ele fala com a gente, ou até quando ele falava na época do Novo Testamento, ele sempre vinha com perguntas. Porque Jesus, ele não quer te dar a resposta. Ele quer que você entenda a resposta. Ele quer que você entenda que ele é a resposta. Ele quer que você entenda que ele já sabe a resposta. Mas ele vem com perguntas, porque quem precisa mudar as perguntas somos nós. Não é ele que precisa da informação. Continuando então, versículo 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Aí Jesus pergunta: que coisas, né? Jesus, que é a resposta, ele sabia, ele viveu, né? Então eles começam a falar de Jesus para Jesus. Olha só, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Parando aqui então. A primeira vez que então a gente vê a palavra paradídome. Quando Judas, ele entregou Jesus Quando Judas, ele entregou Jesus para o centurião, ele utilizou a palavra paradídome. Quando o centurião entregou Jesus para Caifás, foi a mesma coisa. Quando Caifás entregou Jesus para Pilatos, foi a mesma coisa. Quando Pilatos entregou para Herodes, foi a mesma coisa. Eles usaram a palavra paradídome. E paradídome significa entregar aos cuidados de. E quando Herodes então entrega Jesus para a crucificação, junto com Jesus crucificado naquela cruz, também é entregue as nossas esperanças. Hoje a gente já sabe que Jesus ressuscitou, a gente sabe que ele voltou, mas aqueles 2 discípulos não sabiam naquele momento. E eles então perderam as suas esperanças. Eles tinham perdido as esperanças, eles já falavam de Jesus no passado, eles falavam, ele era um profeta. Eles tinham perdido a esperança. E muitas vezes na nossa vida é assim. Sabe, você esperava que você tivesse sido curado, você esperava que você tivesse uma situação financeira melhor, você esperava que esse ano seria o seu ano, você esperava que coisas teriam acontecido. E quando essas coisas não acontecem, a nossa primeira reação é desistir. Eles então tinham desistido. E sabe, eu consigo entender até eles. Porque eles tinham caminhado com Jesus. Sabe, Jesus falava o tempo todo que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, mas eles caminhavam com Jesus e foi um momento de tanta tristeza, de tanta dor. Eles verem o mestre deles, o profeta, sofrendo naquela cruz, sendo humilhado, e eles sendo perseguidos também. Então eu entendo eles irem embora, eles estavam muito tristes, desmotivados. Agora o que não faz sentido para mim é o momento que eles foram embora. Porque imagina, sabe, continuando a história aqui, fala que as mulheres foram ao túmulo e elas viram que Jesus não estava lá. E sabe, era o 3º dia, aqui fala na palavra, era o 3º dia que eles estavam indo embora. Se você tivesse caminhado com Jesus, você tivesse ouvido a sua vida inteira, Jesus falando assim, olha, eu vou morrer, mas eu vou voltar. Eu vim aqui para morrer. Eu vim aqui para me sacrificar, eu vim aqui para trazer esperança. Mas a esperança deles tinha ido embora naquele momento. Eles estavam ao lado da esperança e tinham perdido a sua esperança. Como pode Jesus ter morrido, ter sido humilhado, sofrido desse jeito? E a esperança deles se vai embora. E eu me pego aqui pensando então como a gente desiste tão fácil das coisas, como esses 2 desistiram de Jesus. Sabe por que eles não esperaram até o final do 3º dia pelo menos, que era o que Jesus falava que ele ia voltar? Por que eles não esperaram? Sabe, a gente perde as nossas esperanças muito rápido, quando as coisas não acontecem da maneira como a gente gostaria, quando as coisas não acontecem no tempo que você gostaria que acontecesse, sabe, quando as coisas não acontecem na hora que você quer, a gente já desiste, a gente para, porque a gente acha que Deus não está fazendo, a gente acha que Deus não está ouvindo, a gente abre mão das promessas muito rápido, a gente abre mão dos nossos destinos muito rápido, daquilo que Deus tem para nós. A gente abre mão do nosso chamado muito rápido. Às vezes é por causa de uma barreira que aparece, ou de um gigante que aparece na sua frente.
E a gente perde as esperanças, como aqueles dois tinham perdido a esperança. E nessa manhã eu queria que você sentisse essa mensagem de esperança no seu coração, na sua vida. Não desista, Deus está trabalhando. Nós precisamos do processo. O processo é importante para nós, porque se você não passar por um processo, sabe qual vai ser o seu maior inimigo? Vai ser o seu sucesso. Então não queira ter sucesso antes de ter vivido o processo, porque isso só vai acabar com você. Então a gente não pode perder as nossas esperanças, tão rápido quanto esses dois perderam. Mas mesmo assim, Jesus aparece para esses caras. E vamos continuar a nossa leitura aqui então. Os chefes, os sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem está mais adiante. Jesus fingiu que ia mais à frente. Vamos parar aqui rapidamente. Hoje é um domingo de ressurreição, hoje é um domingo de Páscoa, da gente celebrar a vida e a vida em abundância, a gente celebrar o amor, a gente celebrar que Jesus venceu a morte, que Jesus venceu os nossos pecados, que ele pagou as nossas dívidas. E olha só que interessante aqui, a gente fala poucas vezes sobre Jesus ser um cara astuto. Eu não quero que você leve a palavra astuto para o lado de manipulação, mas o lado de ser um cara mais de boa, assim, que faz as coisas meio tranquilamente. Sabe, se a gente pega aqui, quando Jesus ele ressuscitou, ele ressuscita de madrugada, ele sai de madrugada. Você sairia de madrugada o quê? Para poucas pessoas te verem. Quando Jesus ressuscita também, ele não aparece para uma multidão primeiro, ele aparece primeiro para algumas mulheres. Porque Jesus ele é astuto. Jesus ele não nasceu numa capital, Jesus nasceu no interior, em Belém. Então Jesus ele faz as coisas desse jeito. Jesus, por isso que muitas vezes, sabe, glória não vai parecer glória na sua vida. Porque Jesus, ele é astuto. Sabe, muitas vezes ele vai fazer as coisas na sua vida de uma maneira como você não enxerga, como você não entende. Sabe, muitas vezes quando a gente pensa que Jesus vai aparecer para nós, a gente pensa em algo espetacular. A gente pensa em algo grande, a gente pensa em algo incrível, porque Jesus é isso. Mas o que eu tenho entendido ao longo da minha caminhada com Deus, é que Deus, ele é astuto, e ele aparece no ordinário. Deus, ele se revela para mim no meu dia a dia, Deus se revela para você no seu dia a dia. Se você só está esperando Deus aparecer no extraordinário, você vai perder Deus no ordinário. Se você só espera ele no espetacular, você vai perder ele no seu dia a dia. O nosso Deus, ele age todos os momentos. O que nós temos que fazer é ser sensível à sua voz, ser sensível à voz de Deus. Sabe, você vai começar a reconhecer Deus falando com você em todos os momentos da sua vida. Você vai reconhecer que Deus está em todas as coisas. Sabe, é por isso que muitas vezes você não consegue reconhecer glória na sua vida. Porque muitas vezes a glória, ela vai aparecer na sua vida através de um momento de tribulação. Sabe, por isso que muitas vezes você não vai enxergar a vitória na sua vida. Porque a vitória ela começa a acontecer no momento de tribulação, de dificuldade, de crise ou de medo. Essa é a forma como o nosso Deus ele age, ele trabalha. É assim que ele traz glória para você, é assim que ele traz glória para a sua vida. É assim que ele demonstra a glória dele para você. Sabe, nós precisamos vivenciar essas experiências com Deus. Essa é a forma como ele fez. Ele trouxe vida ao mundo através da morte. Ele trouxe paz através do caos. Ele vai trazer a força para você que você está pedindo muitas vezes através de uma tribulação. E aqui então a gente chegou no momento em que Jesus, eles chegam na vila em Emaús, na cidade, e aí Jesus finge que vai embora. E o versículo 29 fala assim: insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando, então ele entrou para ficar com eles. Jesus, ele nunca vai invadir o seu espaço. Jesus, ele nunca vai entrar de forma agressiva na sua vida. Jesus não faz desse jeito. Jesus, ele só entra quando ele é convidado. Ele só entra quando ele é convidado a entrar.
Jesus não vai te obrigar a seguir Ele. Jesus não vai te obrigar a querer que você entre na sua vida. Ele só vai entrar quando Ele for convidado. Ele finge que vai mais à frente, mas aqueles dois convidam a Jesus. Eles chegam para Jesus e eles falam: Jesus, a gente não te conhece. Eles não falam Jesus porque eles não sabem que é Jesus ainda. Mas eles falam: a gente não sabe quem você é direito. A gente não te conhece ainda. A gente não consegue entender. Mas eu senti tanta paz enquanto eu estava caminhando com você. Eu senti tanta coisa boa quando eu estava caminhando com você. Eu falei assim: eu quero mais disso. Por favor, você, nosso visitante, entra na minha casa. Eu não te conheço direito. Eu não sei muito bem quem você é, nem como funcionam as coisas com você. Mas por favor, entra aqui dentro. Quero te convidar, porque eles queriam mais. E esse que é o negócio. A partir do momento que Jesus entra, Ele toma conta de tudo. Jesus vai tomar conta do seu medo. Jesus vai tomar conta da sua ansiedade. Jesus vai tomar conta dos seus problemas. E o que você tem que fazer é convidar. Porque Jesus, Ele não vai entrar sem ser convidado. Esses dois, então, eles convidam Jesus para entrar. E é assim que funciona na nossa vida. Jesus nunca vai invadir. Ele só entra quando Ele é convidado. Que você convide Ele nessa manhã a entrar no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque Jesus não vai invadir. Mas a partir do momento que você convidar, Jesus entra e Ele toma posse de todas as coisas. Ele toma conta de todas as coisas. Jesus, eu quero mais de Ti, Jesus, e menos de mim. Essa é a nossa oração. E esses dois então convidam Jesus para entrar. E quando Jesus entra, no versículo 30, fala: quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Olha só que coisa. A gente pega e a gente vê que Jesus, Ele se denominou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Se você quer ter satisfação, você só vai encontrar nele. Ele é a nossa provisão. Se você tiver Ele, você tem tudo. Se você não tiver Ele, você nunca vai conseguir satisfazer a sua alma em outro lugar como em Jesus. Ele é a nossa provisão. Ele é o pão da vida. E aí fala que Jesus então Ele pega o pão e Ele parte o pão. Ele parte Ele mesmo. Ele parte quem Ele é. Ele quebra quem Ele é. Assim como Ele foi quebrado pelos romanos. Assim como Ele precisou sofrer e passar por tudo isso que Ele passou para nos trazer a esperança. Jesus quebra. Assim como a esperança deles, daqueles discípulos, estava quebrando nesse momento. E é como muitas vezes vai acontecer na sua vida para que você veja a glória de Deus revelada. Jesus quebra o pão, Ele quebra Ele mesmo. Muitas vezes a gente precisa ser quebrado para a gente entender a glória de Deus. Eu não sei já pelo que você passou na sua vida, eu não sei o que você já enfrentou, mas muitas vezes a gente é quebrado pela vida, a gente é quebrado pelas situações, por um trauma, por um medo. Mas nesses momentos, é o momento onde a gente pode experimentar a graça de Deus de uma forma diferenciada. Jesus sofreu, Jesus foi humilhado, Jesus passou por todas essas coisas. Jesus não queria passar por isso também. No jardim do Getsemane ele fala: Senhor, se possível afasta de mim esse cálice. Mas Jesus, Ele passa por todas essas coisas. Ele sofreu. Naquele momento então Ele quebra o pão. Até aquele momento os dois discípulos ainda não tinham reconhecido quem Jesus é. Mas Jesus então, Ele pega o pão e Ele entrega o pão para aqueles dois discípulos. O que eu acho que aconteceu naquela hora então? As mesmas mãos que criaram o universo, as mãos que sofreram, que foram humilhadas, as mãos furadas, Ele pega o pão e entrega para aqueles dois discípulos. E aqueles dois discípulos então, vem o furo na mão de Jesus, vem a cicatriz na mão de Jesus. Naquele momento eles reconheceram quem Jesus é. A dor dele, a dor de Jesus, é a nossa esperança, foi a nossa esperança. A dor dele, hoje é a nossa bênção. Muitas vezes, a sua dor, o seu sofrimento e o seu trauma é o que vai trazer vida para muitas pessoas.
assim como o sofrimento de Jesus foi o que nos deu vida em abundância e nos deu vida eterna. Naquele momento, então, eles olham os furos na mão de Jesus. Eles reconhecem Jesus. E aqui acontece um negócio bizarro. Jesus some. No momento em que eles reconhecem Jesus, Jesus some. Ele desapareceu da frente deles. Jesus entrega o pão. Na hora que eles olham a cicatriz, na hora que eles reconhecem Jesus, Jesus some. Jesus, ele é muito bom, que ele vai te alcançar independente do lugar que você esteja. Você pode estar no lugar mais distante de Deus, você pode estar na escuridão mais profunda. Jesus, ele vai te alcançar nesse lugar, a graça dele te alcança nesse lugar. Mas sabe de uma coisa? Ele te ama demais para te deixar ficar aí nesse lugar. Ele te ama demais para te deixar ficar aí. Quando Jesus some, então, esses dois discípulos entendem que o lugar deles não é Emaús, mas o lugar deles é Jerusalém. E eles começam a caminhar de volta para Jerusalém. Eles entenderam o lugar onde eles deveriam estar. Então Jesus, ele vai te alcançar, mas ele não vai te deixar nesse lugar. E já entrando no final da minha mensagem, queria convidar já o pessoal da banda para ir entrando também. Nós também daqui a pouco já vamos ter um momento da ceia. Que você separe aí o seu suco de uva e o seu pão. Quando estava no momento da crucificação, o único discípulo que estava lá naquele momento era João. João foi o único discípulo que estava naquele momento na crucificação de Jesus presencialmente. E aí, quando a gente lê João, a gente vê 19:30, João 19:30, você não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Fala assim, que Jesus rendeu o seu espírito. E quando João fala a palavra rendeu, ele usa a palavra paradídome. Entregar a. Paradídome. Judas usou paradídome quando ele entregou Jesus para o centurião. O centurião paradídome para Caifás. Caifás paradídome para Pilatos. Pilatos paradídome para Herodes. Foi a palavra que Jesus usou para entregar o seu espírito. O que isso nos mostra? A vida não foi roubada dele. Ninguém tomou a vida de Jesus. Ele entregou a vida dele. Paradídome. Ninguém tomou a vida de Jesus, ninguém roubou. Não foi Satanás, não foi a morte. Jesus entregou a vida dele naquele momento. Paradídome. Ele entregou. Sabe, Jesus pega uma palavra que foi usada para algo ruim. Ele pega paradídome, que foi usada a palavra para traição, quando foi traído. E ele pega essa palavra e ele transforma em algo bom. Sabe, Jesus pega a cruz. Foi o que ele fez com a cruz. A cruz que era um símbolo de vergonha. A cruz que era um símbolo de dor. A cruz que era um símbolo de humilhação. Hoje a cruz é o símbolo da nossa maior esperança. Porque Jesus, ele pega coisas ruins, ele transforma em coisas boas. E ele faz isso na sua vida e na minha. Porque paradídome, a vida não foi roubada dele. Ele entregou a vida. Jesus estava no controle o tempo inteiro. Deus sempre esteve no controle. Sabe, antes de eu encerrar a minha mensagem, eu quero entrar no último ponto dela. E eu queria que você acompanhasse meu raciocínio aqui. A gente fala muito hoje de algo tão belo no Evangelho, como a gente falou na mensagem passada. A gente fala sobre o Evangelho da salvação. E é muito fácil a gente falar sobre o Evangelho da salvação. Porque o Evangelho da salvação é algo bonito. Sabe, a gente fala que a graça de Deus, ela realmente nos alcança. Sabe, que Deus te aceita como você é, e tudo isso é muito bonito. E realmente é a palavra de Deus, é a verdade. Jesus, ele morreu por todos nós, ele levou todos os nossos pecados naquela cruz. Jesus pagou o preço por todas as nossas vidas, todos os nossos medos foi deixado naquela cruz. Sabe, a gente fala sobre o Evangelho da salvação e a gente fala que o nosso objetivo é ganhar mais pessoas para Jesus e levá-las para o céu. E isso é verdade. É para isso que nós estamos aqui. Mas existe uma complementação ao Evangelho da salvação, que é o Evangelho do reino. A gente não pode confundir a nossa missão com o nosso destino. O seu destino é ir para o céu, mas a sua missão é trazer o céu para a terra. A sua missão
A partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, a sua missão se torna trazer o céu para a terra, ganhar vidas para Jesus. Sabe, o Evangelho do Reino, ele fala que a nossa função como igreja, como cristãos, é trazer transformação para a sociedade. Olha só que interessante, Gênesis 1:28 fala assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Deus deu autoridade para Adão e Eva naquele momento sobre a terra. Deus falou assim: ó, eu estou dando a chave para vocês da terra, do planeta Terra. Essa chave aqui está com vocês, essa chave aqui remete à autoridade. A autoridade remete a poder. Satanás, então, que habitava aqui na terra, ele não podia roubar essa chave através da violência. Como que ele faz? Então ele engana Adão e Eva, e ele faz com que Adão e Eva desobedeçam a Deus e concordem com Satanás. E Satanás continua trabalhando até hoje na nossa vida dessa maneira. Ele precisa ter concordância na nossa vida para que ele possa agir. A gente precisa entregar a chave na mão dele. E naquele momento, então, Adão e Eva entregam a chave do planeta, a chave da autoridade na mão de Satanás. E como é que a gente sabe que essa chave estava na mão dele? Quando a gente vê a história da tentação de Jesus, olha o que ele fala em Lucas 4:6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Entregaram para Satanás a chave. Entregaram para ele, e aqui ele tenta dar um caminho mais curto, um atalho para Jesus. Ele fala: se você me adorar, eu te dou essa chave de volta. Não é o que você veio buscar? Jesus veio aqui, ele morreu e ressuscitou para buscar essa chave. Sabe, e a gente tem que entender que a partir do momento que Jesus ressuscitou, ele nos deu acesso a essa chave está comigo e está com você. O mundo hoje, muitas vezes, ele está em trevas. Sabe por que ele está em trevas? Porque a gente não pisa no lugar onde Deus nos deu autoridade para pisar. E todo lugar que a gente deixa de pisar, Satanás toma conta. Sabe, está na hora de nós como igreja entendermos o poder da ressurreição de Jesus, a autoridade que Ele nos dá nesse momento, a autoridade da gente pisar, estabelecer o seu reino e trazer o céu aqui para a terra, porque onde você pisar, Satanás não vai ter autoridade e poder, porque hoje as chaves estão nas suas mãos. Jesus, Ele pegou essa chave. E aí então Jesus, quando Ele morre, Ele vai talvez ter um encontro com o diabo, um encontro com a morte. E aí ele chega, ele olha na mão do diabo, ele vê essa chave. Ele fala assim: o que é isso aí na sua mão? Aí Satanás fala para ele assim: isso aqui é a chave da morte. Isso aqui é a chave do julgamento. Isso aqui é a chave que vai julgar eles conforme o que eles merecerem. O que Jesus fala? Jesus fala: paradídome. Já está pago. Passa essa chave para cá, porque essa chave não te pertence mais. Eu paguei o preço por essa chave, com preço de sangue. Ele, o Cordeiro Imaculado, derramou o sangue, derramou a sua vida, por mim e por você. E Ele pegou essa chave das mãos do inimigo. E hoje talvez Ele olha para você e fala: o que você está segurando aí? É esse medo? É essa angústia? É a depressão? É a tristeza? É o trauma? É o peso de alguma coisa errada que você fez ao longo da sua vida? Jesus fala: passa para cá, eu já paguei o preço. Você não precisa mais carregar esse fardo. Esse fardo não é seu. Esse fardo eu carreguei e ele está aos pés da cruz. Esse é o nosso Deus. Hoje essa chave está na minha mão e na sua. Você não precisa mais carregar esse fardo, porque Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Eu fui visitar a tumba de Jesus lá em Israel, e sabe o que mais me chamou a atenção? É que a tumba está vazia. Ele não está mais lá, porque agora Ele habita dentro de mim e de você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso domingo de ressurreição. O nosso Deus que nos dá vida, e Ele traz vida em abundância. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei?
Lucas 22:19 diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Pega agora o seu suco de uva, o seu pedaço de pão. Nós vamos ter o nosso momento de ceia agora como família. Antes da gente passar esse momento, estou aqui junto com toda essa galera que eu amo demais. Esses caras que têm caminhado comigo há muito tempo, que são família para mim. Com esses dois caras que estão comigo desde o começo, me apoiando. E muitas vezes a gente esquece de honrar as pessoas que a gente ama, que estão perto de nós. E até mesmo na nossa família. Então eu queria que você tirasse esse momento rápido agora, para honrar. Honra quem está com você aí agora. Troca os elementos com ele. Dê uma palavra de gratidão, dê um elogio, dê uma palavra de honra. Porque esse é o nosso momento de família. E talvez hoje, como a gente não pode estar juntos como família espiritual, você está com a sua família física, é uma oportunidade de você ceiar com a sua família, é uma oportunidade de você honrar a sua família. Então troca algumas palavras aí, rapidamente, e depois nós já vamos comer e tomar essa ceia juntos. Agora o pão às suas mãos, vamos orar, consagrar a Deus. Pai, nós tomamos aqui o pão, que representa, Senhor, teu corpo partido, onde o Senhor nos incluiu, Senhor, na sua morte. Pai, no nome de Jesus, declaramos ao Pai que este pão representa o Senhor em nós, no nome de Jesus. Amém. Vamos consagrar o vinho, o suco de uva. Pega aí também. Pai, nós queremos consagrar esse elemento diante do Senhor, representando o seu sangue, sangue derramado por cada um de nós naquela cruz. Nós reconhecemos, Pai, o seu sacrifício, sim, a sua entrega, Pai, que nos deu livre acesso, mais uma vez, à sua presença. Por isso nós consagramos, Pai, esse elemento, esse suco de uva, como o seu sangue, em nós, em nome de Jesus. Amém. Pega o seu pão, pega o seu suco de uva e vamos então juntos comer e beber em gratidão ao que Jesus fez por nós nesse dia onde não é um dia de tristeza, mas é um dia de celebração. Porque mas eu nem sei.
Amém. Esse é nosso domingo de ressurreição, nosso domingo de Páscoa, de celebração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, a sua semana, que Deus cuide da sua saúde, da sua casa, das suas finanças, que você tenha um domingo abençoado e uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fique com mais essa música e Deus te abençoe. E quando